Irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem feito grandes coisas, né? E o fato de estarmos aqui já é grande coisa. O Senhor nos dá essa oportunidade e temos motivos para estar aqui. Vencemos o frio, né? Muito frio lá fora. Vencemos o frio para adorar o único e verdadeiro Deus. E isso nos alegra, né? Porque conhecemos o Senhor Jesus e temos esse privilégio. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos nesta noite, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, e nessa noite estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, Jesus, e dizer o quanto tu és bom, o quanto tu és importante e o quanto nós te amamos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Senhor. Hoje, culto de doutrina, estamos aqui para aprender a tua palavra, Deus. Que a tua palavra possa ficar no nosso coração, na nossa mente, Senhor, e que possamos, ó Pai, vivê-la, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ser filhos obedientes a ti, Senhor. Ó Deus, nós clamamos por isso, nós desejamos isso, Senhor. Como filhos, queremos sempre te agradar e te obedecer, Senhor. Esse é o nosso propósito. Ó Deus, porque foi para isso que o Senhor nos criou, foi para isso que o Senhor nos resgatou, foi para isso que o Senhor nos adotou como filhos. E queremos te honrar, Senhor, em obediência. Ó Deus, continua conosco. Fala, Senhor, poderosamente nesta noite, Senhor, pois estamos aqui com o nosso coração aberto para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou nesta noite, Senhor, para cada um de nós, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, glória a Deus. Vivemos no Espírito. Que possamos andar segundo o Espírito, porque a palavra de Deus diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. E o Senhor nos chamou para a vida. Amém? Glória a Deus. Um dia fomos resgatados pelo Senhor Jesus.
né, para que hoje estivéssemos vida. Uma vida abundante na presença dEle. Então, nós glorificamos a Deus por isso. Como eu já falei, somos privilegiados. Né? E a nossa oração para que muitos cheguem a esse conhecimento. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra tão poderosa, tão clara aos nossos olhos, tão nítida, né? Tão clara na nossa mente e no nosso coração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque é uma palavra que nos ensina, nos abençoa, nos dá ânimo, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque é uma palavra, ó Pai, que nos conduz, ó Pai, a aquilo que o Senhor quer e deseja de cada um de nós. Ó Espírito Santo, é uma palavra que nos confronta, Senhor, para vivermos uma vida melhor diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, que a cada dia, Senhor, possamos, ó Pai, buscar nela tudo aquilo que precisamos, ó Pai. Ó Deus, obrigado, porque ela nos consola, nos conforta. Ó Deus, que possamos cada dia, ó Pai, obedecê-la, Senhor, amá-la, ó Deus, porque é o Senhor falando conosco. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dando continuidade, eu vou deixar agora a oportunidade aberta para os irmãos que têm pedido de oração para fazer. A gente vai ter um momento de oração aqui, né? Precisamos orar, precisamos buscar mais e mais a face do Senhor. E diante dos pedidos de sempre, né? Eu quero só lembrar, né? Continuar orando pelo projeto Chão de Terra, né? Que Deus se faça presente ali naqueles dias, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, que o Senhor venha levantar pessoas, né, para estarem aqui e mais, preparar os corações daqueles que vão receber a palavra, né? Preparar os corações daqueles lares que vai ser alcançado pela palavra do Senhor, que vai ser ministrado, né? Para que as pessoas que vão, de alguma forma, receber, eles possam estar sensíveis à palavra de Deus, né? Que Deus possa, assim, desde já trabalhando nos corações dessas famílias que vão ser abençoadas através desse projeto. Orar pelos enfermos, né, irmã Lourdes, e tantos outros que precisam das nossas orações. Orar pela nossa igreja, enfim, pela nossa nação também. E algum dos irmãos, se tiver algum pedido específico, está com a oportunidade. Mais alguém? Ora pelas famílias, né? Pelas famílias da nossa igreja, pelo bairro, por essa cidade, né?
pelo pastor, pois é, que está sempre nas nossas orações e não pode ficar de fora, não podemos esquecer, né, de cobrir ele em oração. Glória a Deus. E, enfim, e agradecer também, né, por esses dias que tivemos ali, nesse evento Viva Jesus. A gente pode ver a mão do Senhor ali, né, sendo ministrada na nossa cidade, quebrando as cadeias. Eu creio, irmãos, que cada evento desse tipo e o nome do Senhor sendo glorificado ali, Deus trabalhando, né? Deus trabalhando. Amém. Glória a Deus. Amém. Rodrigo. Amém. Glória a Deus. No tempo o Senhor traz, né? Aquele que é dele, o Senhor não perde, o Senhor traz de volta. É, vamos orar, né? Hum, certo. A gente vai estar orando por essa pessoa, né? Quantas pessoas doentes da mente, né? Que necessita das nossas orações. E a gente vai estar clamando agora, em nome de Jesus, por essas pessoas. Amém? Amém. A paz do Senhor, Ilva. Recebemos aqui a sua mensagem e a gente vai estar orando por essa pessoa, em nome de Jesus, crendo que o Senhor há de visitá-la e fazer uma grande obra na mente dessa pessoa, né? Que Deus possa assim estar abençoando, que os anjos do Senhor visite ela agora neste momento através das nossas orações. Amém? Vamos ficar em pé, de joelhos, sentados, para que você possa clamar ao Senhor neste momento.
Santo e eterno Deus, Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui clamando, Senhor, de joelhos prostrados diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, crendo que o Senhor ouve as nossas orações, crendo que Tu és o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, um Deus que realiza, um Deus, ó Pai, que nos vê, Senhor, neste momento, ó Pai. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és esse Deus tão grande e tão poderoso, Senhor. Reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania, reconhecemos que nós não somos nada, que o Senhor é tudo, Senhor, em nossas vidas, e sem Ti nada podemos, ó Pai. E neste momento, Senhor, a Tua igreja se prostra diante de Ti, Senhor. Ó Deus, apresentando os pedidos que aqui foram feitos, ó Pai. Tu sabes e Tu conheces, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, mesmo sem merecermos, ó Pai. Mas o Senhor continua fiel, ó Pai. Ó Deus querido, e nesta noite, antes de tudo, pedimos perdão, Senhor, diante de Ti, Senhor, no Teu altar, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes queremos acertar, Senhor, e erramos. Ó Deus, a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus perdoador, Senhor. Só Tu, Senhor, para fazer isso para conosco. Porque se olharmos para dentro de nós, nada temos e nada podemos Te oferecer, Senhor, de bom. Mas o Senhor, com Teu olhar de misericórdia, com Teu olhar de amor, Senhor, sempre nos abençoando, sempre nos escutando, sempre nos atendendo, Senhor. E diante de Ti nós nos colocamos, ó Pai, em rendição, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor, passeia entre nós. Ouve-nos, ó Pai, o nosso clamor, Senhor. Ó Deus, e diante de Ti nós colocamos, ó Pai, os enfermos em Tuas mãos. Visita, Senhor, a irmã Lourdes, ó Pai. Tu sabes o quanto ela se alegra de estar aqui na Tua casa, mas por conta de enfermidades ela não pode estar presente, Deus. Ó Deus, visita ela ali, ó Pai, que ela continue, Senhor, sempre firme e forte, esperando em Ti, crendo em Ti, Senhor. Ó Deus, também queremos Te apresentar a irmã Claudete, o irmão Cláudio e tantos outros, Senhor, que sempre têm pedido oração, o irmão Luciano Pereira. Deus, que essas pessoas, ó Pai, possam ser, ó Pai, visitadas por Ti, Senhor, em suas limitações, em suas dificuldades, ó Pai. Ó Deus, que essas pessoas possam estar sempre reconhecendo quem Tu és, ó Pai. Ó Deus, para aqueles que não Te conhecem, para aqueles que um dia, Senhor, Te serviram, que hoje não estão mais, Senhor, estão passando por enfermidades, que essas pessoas se voltem, reflita, ó Pai, que vale a pena Te servir, Senhor. Este mundo nada tem, ó Deus. Ó Espírito Santo, que essas pessoas, ó Pai, possam ver o Teu poder, Senhor, não só diante da enfermidade, ó Pai, mas, ó Pai, a sua vida espiritual, Senhor, que eles possam rever, ó Pai, que eles possam buscar em Ti também, Senhor, o refrigério da alma e do Espírito Santo. Ó Deus querido, abençoa, meu Deus, a nossa igreja. Cuida, Deus, de cada ministério, Senhor. Ó Deus do pastor, reveste ele com poder e glória. Derrama da Tua unção cada vez mais, dando sabedoria, entendimento, Senhor. Ó Jesus, que ele possa cada dia buscar em Ti tudo aquilo que ele precisa, Senhor. Vai suprindo, Senhor, todas as suas necessidades.
Tu sabes e Tu conheces o desejo do coração dele. Abençoa Tu a sua família, Deus. Sara, Adna, Levi, Laís, meu Senhor. Ó Deus, que eles possam crescer sempre no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para esta família, que, ó Deus, venha se cumprir, Senhor. Ó Deus, cuida do futuro desta família, Senhor. Nós colocamos e abençoamos eles, ó Pai, em nome de Jesus. Também queremos, ó Pai, apresentar, Pai, o nosso país. Ó Jesus, a nossa nação. Que o Senhor venha assim, ó Pai, repreender todo o mal, Senhor. Todos os projetos, Senhor, feito ali, ó Deus, no plenário, Senhor, no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Que o Senhor venha, ó Deus, com a Tua mão forte, Senhor, repreendendo todo o projeto maligno, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, quebrar todas as cadeias, ó Pai, toda obra maligna, toda seta contrária, Senhor, na vida daqueles homens, Senhor, que planeja o mal, Senhor. Quantas pessoas ali com o coração maldoso, Senhor. Vai ao encontro dessas pessoas, que essas pessoas possam conhecer a Ti, Senhor. Que essas pessoas possam ter uma experiência contigo, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trabalhar nos corações, tirando, Senhor, toda maldade, Senhor, que não vem de Ti, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, os Teus filhos ali, ao qual o Senhor, ó Deus, colocou ali para combater, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, os Teus servos, ó Pai, deputados, senadores. Que o Senhor revista eles, ó Pai, que eles possam honrar o Teu nome ali, Pai, que tira todo o interesse, Pai, e que Teu nome possa ser glorificado através da vida deles, Senhor. Ó Jesus querido, também vai, Senhor, trabalhando, Senhor, nas nações que estão em guerra, Senhor. Quantas nações estão em guerra, Senhor. Vai, Deus, trazendo paz nessas nações. Abençoa os missionários que se encontram nesses lugares tão difíceis, Senhor, mas que estão ali com amor, Senhor, pregando a Tua palavra, Deus, que eles possam ser visitados, supre suas necessidades, dá livramento, Senhor, a eles, ó Pai, em meio a tantas coisas, ó Pai, tanto perigo, mas que o Senhor possa estar guardando, Senhor, aqueles missionários, famílias, servos Teus, ó Pai, que se encontram nesses lugares, ó Pai, perigosos. Deus, tem misericórdia, Pai. Ó Deus querido, queremos Te apresentar o nosso bairro aqui. Queremos Te apresentar cada família aqui, ó Deus, deste lugar, desta localidade, desta cidade, Deus. Que o Senhor, ó Pai, abençoe, ó Pai. Que o Senhor possa estar movendo os corações, trazendo, Senhor, sensibilidade aos corações dessas pessoas que não conhecem a Ti, ó Pai. Que eles possam ser sensíveis à Tua palavra, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ser luz aqui neste lugar. Que vidas possam ser atraídas pela Tua palavra aqui neste lugar, Senhor. Que salvação com libertação, ó Pai, possam ser, ó Pai, feitos aqui em nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido, nos prepara, Senhor, para receber essas pessoas. Nos unge, Senhor. Nos dá cada dia mais experiências contigo. Que a cada dia possamos buscar em Ti, Senhor, nos revestirmos de poder, de glória, de unção, ó Pai, com o fogo do Teu Espírito Santo, para que possamos receber essas pessoas que precisam, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor.
Ó Jesus querido, também queremos apresentar a família da nossa irmã Paula, Deus, seus filhos, sua casa, sua família. Nós abençoamos, ó Pai. Ó Deus, que seus filhos possam se voltar para Ti. Ó Deus, tira tudo, Senhor, que não é do Teu agrado, Pai, da vida de Alan, de Cauã, Senhor, que eles possam ter um coração sensível, ó Pai, à Tua palavra, que eles possam refletir, ver que não vale a pena, Senhor, estar neste mundo. Melhor, Senhor, é estar na Tua casa, Senhor. Da Vitória, Tua filha, Tu sabes o quanto ela tem clamado, o quanto ela tem sofrido, Senhor, por situações, ó Deus. Mas nós Te louvamos porque até aqui o Senhor tem sustentado ela, tem dado força. Que a cada dia o Senhor continue, ó Deus, dando ânimo, Senhor, esperança, Senhor, para esse grande dia que o Senhor vai fazer, que é a salvação dos seus filhos. Ó Deus, e nós clamamos porque nós cremos que Tu és poderoso. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te apresentar esta vida a qual a irmã Rilva pediu oração. Deus, vai ali, Senhor, ao encontro. Nós clamamos, Senhor, porque Tu és o Deus, Senhor, que está em qualquer lugar, em todos os lugares, Pai. Ó Deus, vai ali ao encontro dessa pessoa que estão aflita, Senhor, com depressão, Senhor, que está desesperada, que acha que não tem mais solução. Tu és a solução, Pai. Ó Deus, tira, liberta, Senhor, essa mente perturbada, essa mente, Senhor, que está, Senhor, doente, ó Pai. Tu és a cura, Senhor. Só o Senhor pode fazer. Nós não podemos, ó Pai, a única coisa que nós podemos é clamar a Ti, Senhor. E nesta noite nós estamos clamando, Senhor, por esta pessoa e por tantas outras pessoas que se encontram nesta situação. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai libertando, vai, Senhor, trazendo, Senhor, uma mente nova, Pai. Uma mente, Senhor, restaurada, Senhor. Uma mente, Senhor, transformada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vai visitando, Senhor. Vai resgatando. Vai, Senhor, trazendo luz, ó Pai, aonde há escuridão. Ó Deus, é assim que essas pessoas se sentem, Senhor. Mas Tu és a luz verdadeira. Tu és a luz que ilumina, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que transforma, Senhor, toda e qualquer situação. E nesta noite a Tua igreja clama, Senhor, pelo milagre, Pai. Nós clamamos, Senhor, por essas vidas, Senhor, que estão desesperadas. Por essas vidas, Senhor, que estão, Senhor, muitas no lamaçal do pecado, no lamaçal, Senhor, da escuridão, Pai. Vai, Senhor, transformando. Ó Deus, que essas pessoas possam ver em Ti, Senhor, a solução. Muitos buscam, Senhor, por outros caminhos, ó Pai. Mas só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor pode dar, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode transformar. E nesta noite a Tua igreja clama, aleluia, crendo nas respostas. Crendo, Senhor, que Tu és o Deus, ó Pai, que faz o impossível se tornar possível. Ó Pai, muito obrigado pela Tua igreja, Senhor. Estamos aqui em poucos, mas uma igreja que clama e crê no Teu poder, Senhor. E muitas vidas são abençoadas através das nossas orações.
Ó Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, onde podemos nos prostrarmos e clamar, Senhor, crendo na vitória, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. E que em breve testemunhos possam ser, ó Pai, aqui, Senhor, ditos testemunhos possam ser, ó Pai, aqui manifestados, ó Pai, pelo poder do Teu nome. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continua conosco, Senhor. Ó Deus, nos dá entendimento da Tua palavra, a qual vamos receber, Senhor, logo mais. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? E continuando ainda, vamos adorar o Senhor. Eu convido a nossa irmã Paula, ela vai estar adorando ao Senhor junto com a congregação. E enquanto a irmã Paula adora, vamos recolher os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Graça e paz aos irmãos. Cremos, na oração que ela será atendida. E nós cremos em um Deus que pode realizar. E eu creio que logo mais estaremos aqui testemunhando a grandeza e a resposta de cada oração aqui neste lugar. Amém? Que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir, meus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós cremos, Senhor, que o impossível o Senhor irá fazer, Senhor, em nossas vidas. Porque os teus planos, Senhor, os teus sonhos são maiores e melhores do que os nossos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus.
Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim que Deus é fiel para cumprir o impossível em meu viver. Apesar das circunstâncias, apesar dos espinhos, apesar dos espinhos, eu acredito. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredite, irmão. Aleluia, Jesus. Acredite que os planos de Deus na tua vida, nós acreditamos, olha, em ti, Jesus. Planos de alegria. O Senhor vai mudar, Senhor, toda a situação. Que apesar das provas que tu tens passado, nós cremos, ó Deus, na cura, Senhor. As promessas. Nós cremos, ó Pai, na libertação. Acredite. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível em meu viver. O impossível em meu viver. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, ó Pai. Nós acreditamos, Senhor, nas tuas promessas, ó Pai, em nossas vidas. Nós cremos, Senhor, nessas vidas, Senhor, que se encontram, Senhor, cativas, ó Pai. Senhor, por depressões, por ansiedade, Pai. Nós cremos na cura. Nós cremos em um Deus que pode mudar, Senhor, esse cenário sobre essas vidas, ó Pai. Vidas que por muitas vezes, ó Pai, tentam suicídios, ó Pai. E que por muitas vezes, Senhor, tiram suas vidas. Mas nós cremos, Senhor, que tudo isso, Senhor, será mudado, transformado, ó Pai, porque Tu és o Deus, Pai, que chega com providência, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que chega com salvação nessas vidas, com libertação e cura, Pai. E assim nós oramos crendo, Senhor, no impossível e no milagre, Senhor, sobre todas essas vidas, ó Pai, no Teu santo e eterno nome, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. A graça e a paz, irmãos. Amém. Vamos estar orando e consagrando ao Senhor nesta noite nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém. Santo e eterno Deus, aqui, Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor. Te damos graças, Pai, por tudo. Muito obrigado, Deus, por este momento especial do culto, Deus, onde podemos trazer ao Teu altar, Senhor, os nossos dízimos e ofertas para serem consagrados a Ti, Deus. E assim nós fazemos nesta noite, consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor para lhe render louvor, para entregar também as nossas petições. Quando a igreja ora, o Senhor, Ele se agrada, Ele ouve a oração da sua igreja, pois Ele disse que esta casa será chamada casa de oração, a sua casa será chamada casa de oração, e eu creio que a sua oração tem chegado diante do altar do Senhor. Louva a Deus por você que nos assiste, por Rilva, que Deus permaneça abençoando. Nossa irmã Rilva, toda a minha família ali, que Deus continue dando graça. Louvo a Deus por tudo que o Senhor já tem realizado, Deus tem falado já desde o início do culto. Nossa irmã Silene, ela leu aqui sobre
algo que o Senhor colocou no meu coração para falar, e nós também vamos lá para Romanos. Hoje culto de doutrina, culto de ensino, terminamos um estudo e vamos começar mais um sobre o segredo da pureza moral do crente. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre pureza, sobre estarmos cada vez mais buscando ao Senhor em tempos tão difíceis. Capítulo 7 da carta aos Romanos, capítulo 8, justamente onde a nossa irmã leu. Capítulo 8, estaremos lendo do versículo 1 ao 17. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, santifica-nos através da Tua palavra, purifica-nos, lava-nos, Senhor, pois a Tua palavra, ela santifica-nos. Ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, os meus erros. Senhor, usa-nos conforme a Tua vontade aqui neste lugar. Que o nosso coração esteja sensível à Tua voz, a ouvir a Tua palavra. O Senhor já começou falando, Pai, desde o início do culto, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais, santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade, Deus. Fala com a Tua igreja, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus, Ele nos criou seres, de forma, moralmente falando, pessoas retas. Quando Deus ele criou o ser humano, diz a palavra do Senhor que e viu Deus que era bom. E quando nós entendemos ali em relação a Adão e Eva, quando eles foram colocados ali no jardim, o Senhor ele criou o homem bom, perfeito, não havia pecado, não havia falhas, e o Senhor deu a oportunidade para eles desfrutarem de todo o jardim,
menos, como os irmãos já sabem, da árvore, né, do alimento da árvore que estava ali no meio do jardim. Só que o homem, o ser humano, desobedeceu, né? Eles se corromperam por causa do pecado. E isso trouxe consequências enormes, porque a palavra do Senhor nos diz que o pecado ele gerou a morte. E a morte, né, por causa do pecado que termina nos afastando de Deus. O problema, né, do pecado para com o homem foi porque Deus ele é santo e isso houve uma separação. E daí uma grande consequência que sobreveio sobre todos nós. E agora a palavra do Senhor nos ensina, né, que quando Jesus ele vem na cruz do Calvário, que ele vem para esta terra e morre na cruz do Calvário, ele leva sobre si as nossas ofensas, as nossas falhas, e ele é assunto aos céus e o Espírito vem, este Espírito da verdade, que agora nós, como transformados pelo poder de Deus, pela esta graça que nos alcançou, não andamos mais, como já falado aqui, segundo a carne, porque a carne, para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles precisam se inclinarem para as coisas do Espírito. E quando ele escreve aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, aqui no capítulo 8, ele vai tratar sobre esse assunto, porque nós estávamos mortos, estávamos destituídos, diz a palavra do Senhor, da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas por um veio o pecado sobre todos nós, mas também por um a salvação. E agora nós passamos a lutar, né, contra este pecado, contra os prazeres da nossa carne. Há quem diga que o maior inimigo que nós temos é a nossa própria carne, porque ela está entranhada em nós, né? Mas o Senhor ele veio com a sua graça e colocou o seu Espírito. E agora há uma luta diária, uma batalha, né, da carne contra o Espírito, diz a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui no capítulo 8, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabemos que o pecado ele gerou a morte, e essa morte fala de uma morte eterna, fala de uma separação, né? Quando nós entendemos para aqueles que estão em Cristo Jesus, fala-se de uma vida eterna. Mas para aqueles que estão ausentes de Deus, distante das coisas de Deus, andando de forma desenfreada, satisfazendo os prazeres da carne, dando, né, e cumprindo as suas vontades, a palavra do Senhor nos diz que aqueles que assim procedem caminham para a morte. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nós andamos na contramão do mundo. E é uma batalha, irmãos. Nós lutamos todos os dias, nós buscamos as coisas espirituais para que nós estejamos fortes, para que nós estejamos a cada dia mais alimentados, alimentando o nosso espírito, para que ele possa vencer os interesses e os desejos da carne. E ele fala sobre isso aqui. Então, o texto, lá no versículo 4 do capítulo 8, vai dizer que nós não devemos satisfazer a vontade da nossa carne, porque agora nós temos o Espírito. Antigamente nós andávamos de forma desenfreada no pecado, nós não conseguíamos dizer não para a carne, nós alimentávamos ela, mas agora o Espírito veio sobre nós, e agora nós conseguimos dizer não para as nossas próprias vontades. O versículo 4 vai dizer: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nós não satisfazemos mais a vontade da nossa carne. Agora, nós não andamos mais segundo o preceito da carne, como o texto fala, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
não andamos segundo a nossa própria vontade, mas segundo o Espírito. E é importante, irmãos, nós estarmos sensíveis ao Espírito. É importante nós, a cada dia, entender uma das maiores dificuldades que sentimos, eu acho que para todo ser humano é negar-se a si mesmo. Quando você quer algo, quando a sua carne deseja algo, mas você tem que dizer não para você mesmo. E o Senhor falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma vida de renúncia. Ser cristão não é fácil, porque nós passamos a renunciar às coisas deste mundo. E quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre essa batalha, ele fala também acerca deste Espírito que está em nós, que agora ele vai nos dar as condições para suportarmos, para dizermos não, para crucificarmos a carne. E lá no versículo 7 aqui do capítulo 8, ele vai falar sobre essa inclinação que, quando nós se inclinamos para a carne, nos faz inimigos de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos ao Senhor se nós andarmos segundo as nossas próprias vontades, se nós andarmos segundo os desejos do nosso coração, as inclinações da nossa carne, porque a Bíblia diz que não tem como, irmãos, sermos amigos de Deus se nós somos amigos da nossa carne. Tem um texto da palavra do Senhor que diz que maldito o homem que confia no homem. Quando ele diz maldito o homem que confia no homem, ele não está dizendo que nós não devemos confiar nas pessoas. Ele está dizendo que a gente não pode confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar na nossa carne. Tem pessoas que dizem: não, eu sou forte. Não, eu posso confiar, eu sei quem eu sou. E muitas vezes coloca confiança até na sua riqueza, na sua força. Mas se não for o Espírito de Deus em nossas vidas, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Se não for a graça do Senhor em nossas vidas, se não for o seu Espírito nos fortalecendo, nos livrando. O próprio povo de Israel, ele disse que se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse o Senhor os livrando, os seus inimigos os tinham destruído vivos ali, tinha os engolidos. Mas o Senhor, ele enviou o seu Espírito para nos dar força, irmãos, para dizermos não, para conseguirmos vencer a carne. Nós estamos falando do inimigo da carne. O diabo, ele é o nosso inimigo. Mas a nossa carne também. Porque a carne, ela combate com o Espírito. E se a carne, ela vence, nós se tornamos inimigos de Deus. Nós se tornamos ausentes das coisas de Deus. E cada vez que nós não combatemos, não lutamos, tem pessoas que dizem: não, eu sou cristão, eu sou crente, mas faz de tudo aí fora, mas não luta, não combate contra o pecado, contra a carne, contra os desejos da carne. Dizem que são amigos de Deus, mas faz tudo que desagrada a Deus. Então não tem como, irmãos, nós sermos amigos de Deus quando nós desagradamos e desfazemos da sua vontade, que foi isso que Adão e Eva fez, quando Deus disse: olha, no dia que vocês comerem, a consciência de vocês vão aprender e vocês vão descobrir sobre o bem e o mal. E é por isso que ele fala aqui que a lei, o apóstolo Paulo, ele diz que a lei nos enganou. A lei de Deus, ela é boa, só que o pecado nos enganou, porque a partir do momento que começou a vir ciência sobre o pecado, isso gera morte. E quando nós fazemos o pecado conscientemente, nós terminamos se ausentando das coisas de Deus e da presença do Senhor. E foi isso que o Senhor falou
para Adão e Eva: olha, vocês podem usufruir de todo o jardim, mas da árvore do bem e do mal, que está ali no meio do jardim, não. Mas Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu a oportunidade de escolha para eles. Mas eles, enganados por causa do pecado, por causa do diabo ali em forma de serpente, se alimentaram. E eles já se sentiram nus, já ficaram envergonhados. E aí começou toda sorte de consequência. Caim matou Abel. E aí o pecado veio de forma avassaladora sobre todo o mundo. E o homem, ele se corrompeu moralmente. Deus, ele nos deu um senso. Deus já nos criou um ser moral. Mesmo se antes da lei, eles já sabiam que era errado, que tirar a vida de alguém. Veja que na época de Caim e Abel não havia nem lei ainda. Mas o senso moral já dizia que aquilo era errado. Por isso que em Romanos vai dizer que aquele que sem lei perecer, sem lei vai ser julgado. Porque talvez alguém diga assim: não, pastor, mas tem aqueles lugares tão longínquos, que ainda não chegou o evangelho, que não chegou a palavra, que as pessoas não conheceram, e essas pessoas que partiram sem conhecer o Senhor, mas eles tinham um senso moral. E o senso moral, a Bíblia diz que a própria natureza declara que existe um Deus. Mas é necessário nós entendermos que o nosso corpo, a nossa vida, agora, ela deve glorificar a Deus. Ainda que estamos neste corpo corruptível, ainda que esta carne que está em nós quer nos inclinar-nos para o pecado, mas agora o Espírito Santo veio. Jesus, ele pagou a cédula que era contra nós. Ele se entregou na cruz do Calvário e agora o seu Espírito está em nós e ele nos dá a total condição de dizermos não ao pecado. Se você vê lá em Romanos, o capítulo 12, aí em Romanos, você vai um pouquinho mais para frente, em Romanos capítulo 12, o versículo 1, ele vai falar sobre nós glorificarmos a Deus no corpo. Alguns achavam que o corpo era só algo que prendia a alma em nós, mas o corpo, irmãos, ele foi criado também para glorificar o Senhor. Mesmo nesta carne corruptível, mas agora nós andamos pelo Espírito. Aí lá no versículo 12, no capítulo 12, o versículo 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, irmãos, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo não é você se cortar, não é você se entregar como Abraão ali, que levou seu filho Isaque para um altar ali, no sentido de sacrifício, que Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele não se agrada com sacrifício humano, de alguém se entregar e morrer e dar como holocausto. Não, Deus, ele não se agrada com isso. Mas Deus, ele tinha um propósito quando ele pediu Isaque a Abraão, que era só testar a fé de Abraão, mas o Senhor já sabia, já conhecia a fé de Abraão, mas era para que nós fôssemos alcançados, para que nós aprendêssemos com a fé de Abraão. E quando o Senhor, ele faz isso, ele está nos ensinando. E quando o apóstolo Paulo, ele fala: rogo aos irmãos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, ele está dizendo: olha, vocês precisam crucificar a vossa carne. Vocês precisam dizer não às suas próprias vontades. Esses são os maiores sacrifícios que nós podemos fazer, irmãos, para agradar a Deus. É quando o pecado se apresenta para nós. É quando a nossa carne, ela clama por algo e a gente diz não para ela. A gente diz não para as nossas próprias vontades. Aí a gente está apresentando os nossos corpos como sacrifícios vivos diante do Senhor. Nós estamos não se conformando com este mundo, porque ele diz: e não vos conformeis com este
século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós não se conformamos com este mundo, porque tem muitas pessoas que estão conformados, nós estamos vivendo uma inversão de valores. As mídias dizem, olha, faça o que o seu corpo pedir para fazer. Se te faz feliz, faça. Se as tuas vontades, né, eu costumo dizer, irmãos, que nós somos cercados por vários sentimentos. Por ira, raiva, alegria, amor. E às vezes nós passamos por sentimentos como esse. Agora imagine, dependendo dos sentimentos que nós estivermos, nós cumprimos a vontade desses sentimentos. Às vezes, alguém aí fora, por causa de raiva, de ira, sente vontade de matar alguém. Sente a vontade de bater em alguém. Agora imagine se todas as vezes que esses sentimentos viessem ou satisfizessem, né, a vontade deles. Mas o Senhor, quando Ele falou para Caim, quando Caim estava desejando matar o seu irmão, o Senhor falou, Caim, o pecado jaz à tua porta. Ou seja, ele está batendo, mas cabe você dominá-lo. O Senhor falou isso para Caim. Caim não dominou, ele deu seguimento. O que estava no seu coração. É por isso que a Bíblia diz, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procede as fontes da vida. Se a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós alimentarmos o nosso corpo, a nossa carne, né, com as coisas deste mundo, se nós começarmos a se conformarmos com este mundo, porque todo mundo está indo, pastor, é porque todo mundo faz. Mas nós não somos mais guiados, irmãos, por este mundo. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Que agora nós devemos apresentar. Ele estava dizendo, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, o vosso culto racional, o vosso culto com sabedoria. Você apresentando o seu corpo, porque verdadeiramente é uma luta diária. Muitas vezes queremos satisfazer os desejos da carne. Muitas vezes queremos, né, se sentimos fracos, se sentimos em situações difíceis. Mas o Espírito Santo, Ele está conosco. Ele está em mim e em você. Ele está combatendo juntamente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O maior sacrifício que nós fazemos, irmãos, é nos manter íntegros, é nos manter puros, é cada dia mais buscarmos as coisas de Deus, e assim nós venceremos a carne, e assim nós venceremos os desejos, os prazeres que habitam na nossa carne. O apóstolo Paulo disse que na minha carne não habita bem nenhum. E olha que era um homem que tinha uma experiência tremenda com Deus. Mas ele via que na sua carne habitava outra lei que combatia. Porque o bem que ele queria fazer, muitas vezes não fazia. Mas o mal que ele não queria, ele dizia, esse sim eu faço, miserável, o homem que eu sou. Ele começa a dizer que a sua carne era miserável. E ele diz, e quando isso acontece, eu vejo que não sou eu, mas é uma lei, é uma natureza que está dentro de mim. Mas esta carne, quando o Espírito veio, ela está morta, para que o Espírito ele reine em nós. Se você vê aí em 1 Coríntios, o capítulo 6, nós precisamos consagrar esse corpo a Deus, porque ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Senhor, Ele nos chama a glorificar a Deus no nosso corpo. A Bíblia diz que agora nós não somos mais de nós mesmos. Antigamente, nós andávamos segundo a vontade e a inclinação da nossa carne. Mas agora, o Senhor, Ele nos comprou por um bom preço. Aleluia. E esse bom preço, irmãos, esse preço é incalculável. Nós não conseguimos dizer o valor. O que nós podemos dizer que foi um preço muito alto e foi um preço de cruz. Foi por isso que João, não sabendo expressar, ele disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E é essa tal maneira que não tem como expressar o tamanho deste amor, que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porque o Senhor, Ele nos comprou, irmão. O Senhor, Ele olhou para mim e para você, pecadores, falhos, ausentes de Deus, inimigos de Deus, andando num cursor da vontade desta carne, mas Ele veio, aleluia, com o seu Espírito, aleluia, e nos deu vida. Ele nos deu vida. E agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo quer nos acusar porque ele é acusador. Ele quer dizer que nós devemos ir para o inferno porque somos pecadores. Mas o Senhor falou através de João, em uma das suas cartas, dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. Porque quando o diabo vier te acusar, aleluia, ele vai dizer: eu paguei por ela, eu paguei por ele. Aleluia. O Senhor não está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos pecar, que nós devemos andar no pecado, na vontade da carne, mas Ele está dizendo: não pequeis, mas se pecardes, porque Ele sabe, irmãos, que nesta carne não habita bem nenhum. E nós podemos, não que podemos, mas nós falhamos de alguma maneira, porque Ele mesmo disse: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E nós falhamos de alguma maneira, porque enquanto nós estivermos neste corpo, nesta carne, nós vamos gemer como todos. Porque a carne, irmãos, ela quer se inclinar para o pecado, e há uma luta diária. E nós pecamos por palavras, por pensamentos e por obras. Mas se pecardes, vai aos pés da cruz. Vai aquele que tem perdão, que pode mudar, que pode te colocar de pé. Então, esse templo aqui, esse corpo, não é uma prisão da alma, não. Mas é para que nós vivemos uma vida de abundância no Espírito. Agora, o pecado não pode mais nos dominar. Nós não podemos mais satisfazer as suas vontades, porque agora nós podemos dizer não, porque o Espírito Santo, Ele nos deu esta condição. Estamos falando sobre pureza moral do crente. Paulo, ele enfatiza que o corpo não é uma prisão para a alma, mas para o propósito que Deus criou. Deus, ele tem um propósito para mim e para você. O Senhor, ele quer usar a nossa vida, a nossa instrumentalidade para glorificar o seu nome. Antigamente, como nós estávamos aprendendo aqui, oferecíamos o nosso corpo como escravos do pecado, éramos escravos do pecado. Mas o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso, que agora nós não andamos mais segundo as nossas próprias vontades. Não tem como, irmãos, já falamos aqui que a amizade com a carne, ela é inimizade com Deus. Nós não podemos satisfazer as nossas vontades carnais, achando que estamos agradando ao Senhor.
Não tem como. E o apóstolo Paulo, ele relata isso. É por isso que o cristão, ele deve repugnar o pecado. Aquela pessoa que está na igreja, que está servindo ao Senhor, que se diz que está servindo ao Senhor, mas quando chega lá fora, faz o que quer, e isso nem entristece mais. Acha que está tudo certo. Não tem como, irmãos, servir a Deus e ao mundo. Servir a Deus e a nossa própria carne, porque nós agora somos templos do Espírito Santo. Veja que no versículo 18 aqui do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele vai dizer: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, ele manda nós fugir da impureza. E tem coisas, irmãos, que é necessário fugir, porque se ficar, cai. Porque a carne, ela está desejando. E se nós não corrermos, se nós não fugirmos, nós cairemos. Então ele está dizendo: fugir da impureza, porque o corpo de vocês são templos do Espírito Santo, e nós devemos lutar como bons soldados de Cristo. Nós temos que combater. Só que este mundo não, este mundo, ele anda na concupiscência da carne, satisfazendo os seus desejos. Eles andam, eles não têm a mente de Cristo, só que tudo isso tem consequências, irmãos. As pessoas acham, porque não, ser crente, ser cristão é muito careta, não pode fazer nada. Eles acham que a gente não se alegra, né? Mas não sabe eles, irmãos, que eles estão destruindo o próprio corpo, que eles estão destruindo a própria vida, que o diabo está colocando todos esses pratos, os prazeres da sua carne de forma desenfreada, que no final dele é morte. Nós temos visto aí, irmãos, sobre o problema agora que o pessoal estava bebendo e morrendo porque colocaram etanol aí nas bebidas alcoólicas. Eu estava brincando até lá na empresa, dizendo: olha, isso é um bom começo para deixar de beber. É um bom exemplo e sinal, motivo, era essa palavra que eu queria. Um bom motivo para vocês começarem a parar de beber, viu? Porque quem for beber pode ser que morra, né? Mas o problema não é morrer só aqui neste corpo, não, irmãos, é depois. Porque a Bíblia diz: depois que morrer, segue-se o juízo. E para onde iremos? Se nós temos satisfazido só os prazeres da carne. Nós só temos andado segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Será que nós estamos ouvindo mais o Espírito Santo, o Espírito que está em nós, ou estamos ouvindo a nossa carne? Ou estamos ouvindo os nossos desejos? Alguém diz que é guiado pelo Espírito, mas faz tudo ao contrário. Não tem como, irmãos. Mas quando nós olhamos para as consequências daqueles que andam no pecado, se você vê, o apóstolo Paulo, ele dedica, irmãos, essa carta aos Romanos, para falar um pouco sobre isso, lá no capítulo 1 de Romanos, o versículo 21, ele vai falar sobre as práticas e as consequências daqueles que não seguem os preceitos de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Veja: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Veja, irmãos, eles conheciam, ouviram de Deus, receberam a proposta de mudança. Nós, evangélicos, costumamos dizer que é entregar a vida a Cristo Jesus. Ele pagou o preço para você, por você,
Alguém diz assim: não, pastor, mas eu acredito que ainda não é o momento. Quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar isso e deixar aquilo, eu vou. Não, Jesus está dizendo: vinde como estás, porque é o Espírito que vai vir sobre você, que vai lhe dar condição de dizer não. Não é a sua própria vontade, não é a sua própria força, mas eles se tornaram nulos no entendimento, não querem Deus, não querem as coisas de Deus, estão amando o presente século, as paixões da carne. Aí o texto vai dizer, irmãos, lá no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Acham que tudo que estão fazendo, eles estão prevalecendo, estão alcançando satisfação com tudo aquilo e acham que estão melhorando de vida, fazendo a vontade da sua carne, do seu desejo. Aí ele diz: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Porque, irmãos, não existe loucura maior quando nós rejeitamos o Senhor, quando nós rejeitamos o Espírito Santo de Deus. É por isso que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando nós dizemos não ao Espírito Santo, não tem como ter salvação. Quando nós rejeitamos o Senhor, a sua presença, o seu Espírito em nós, e nós decidimos amar as coisas do mundo, não tem como ter salvação. Então é necessário nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque Ele já nos comprou por um bom preço. Nós somos dele, se nós tivermos o Espírito Santo dele em nós. Porque o texto ele vai falar sobre isso. Aí ele continua dizendo no versículo 23: e mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou. Veja, não quiseram, glorificaram mais as coisas da sua mente, criaram animais para adorar, imagens, semelhança no céu, na terra, criaram coisas na sua mente, fizeram deuses para si, rejeitaram o Deus verdadeiro, porque o povo do Egito, o povo de Israel, quando saíram do Egito, que Moisés se demorou um tempinho no monte, eles já fizeram um bezerro de ouro, e já disseram: não, esse é o nosso Deus. O povo se corrompeu, e a ira de Deus veio sobre aqueles homens, sobre aquela nação. E não existe loucura maior, irmãos, quando negamos o senhorio de Cristo em nossas vidas. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos decretando a nossa morte. Quando nós rejeitamos ao Senhor, nós estamos decretando a nossa morte eterna. Não é Deus, as pessoas acham, não, porque Deus ele é mau, é Deus que Deus não lança ninguém no inferno. Não somos nós mesmos que nos lançamos no inferno. Certa vez, alguém, um pastor, ele dando um exemplo, que alguma pessoa acha que Deus ele é um Deus possessivo, de nos querer obrigar a estarmos com Ele, andarmos com Ele. Não. Ele estava dizendo: não, é como a água estivesse dizendo para o peixe: fique em mim. Porque se você sair do aquário, se você pular e sair da água, você vai morrer. É Deus dizendo para nós, exemplificando aqui, Ele como esta água que o peixe depende, precisa, necessita, porque fora de Deus não há vida. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Nós lutamos contra o pecado, não é fácil, é um combate, é uma luta contra a nossa carne, mas Ele está dizendo: glorificai a Deus na vossa carne, no vosso espírito. Aleluia, porque assim vocês vão viver, porque assim vocês terão vida, e vida com abundância. Aleluia. É loucura quando o homem diz não para Deus. Pastor, quando é que eu digo não para Deus? Quando você rejeita a sua vontade, a sua presença. Quando nós satisfazemos os desejos da nossa carne, nós estamos dizendo não para Deus.
quando nós satisfazemos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, quando nós não somos guiados pelo Espírito dele, mas quando nós somos guiados por nós mesmos, pela nossa carne. Isso é loucura, irmão. E aí ele diz no versículo 24: por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações. Ou seja, irmãos, na nossa carne, no nosso coração, se o Espírito de Deus não estiver em nós, só habita coisa ruim. Pecado, toda sorte de pecado na nossa carne está. Não existe esse bonzinho, não. Não existe aquele homem aqui na face dessa terra que diz: não, eu sou santo, eu sou melhor. Ô irmão, na nossa carne não habita bem nenhum. Nem na nossa carne tem toda sorte de pecado, de miséria, de desgraça. E se nós não formos guiados pelo Espírito, nós damos vazão a esta carne. Por isso que quando o jovem rico chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, ele disse: por que tu me chamas de bom? Não que Deus não fosse, Jesus não fosse bom, mas ele estava falando do homem, o ser humano. O homem em si é mau por causa do pecado. Ele disse: vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará consigo o vosso Espírito para nós, né? E aí o texto vai dizer que o Senhor os entregou à imundícia, à concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Ou seja, nós desonramos o nosso corpo, achamos que isso é agradável, que nós estamos, prevalecendo, mas nós estamos desonrando o nosso corpo quando nós satisfazemos os desejos da nossa carne. Aí ele continua no versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Veja, irmãos, o Senhor os entregou, não querem Deus, não. Querem servir ao diabo, querem servir as coisas deste mundo, querem servir a vossa própria carne. Ele vai dizer que o Senhor os entregou. E aí, irmãos, começa toda a sorte de desgraça. É por isso que nós estamos vendo o mundo do jeito que está. Porque quanto mais o homem se afasta de Deus, a concupiscência da carne, as paixões, ódio, tudo que está na nossa carne, lá em Gálatas vai falar sobre a impureza da carne, os frutos da carne, o que é. Vai estar tudo lá dizendo. E aí esse mundo está aí desse jeito. E alguém liga o noticiário e fica abismado. Como é que aquela pessoa teve capacidade de fazer isso? As mesmas paixões, as mesmas concupiscências que na carne daquela pessoa, está na nossa também. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou: quem me livrará do corpo desta lei, Senhor? Ele disse: glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo, que Ele veio e nos resgatou. Aleluia. Aí ele diz no versículo 26: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós não podemos negar, irmãos. Nós não podemos satisfazer o desejo da nossa carne. Alguém que diz assim: não, a pessoa nasce homossexual. Não, irmãos, Deus nos criou perfeito. Agora, o nosso corpo tem várias terminações nervosas que dá prazer. E nem por causa disso eu vou satisfazer a vontade da minha carne. Nem por causa disso eu vou satisfazer cometendo torpeza
Porque a palavra de Deus, isso aqui não é o pastor Paulo que está falando, é a palavra de Deus. É ela que nos ensina a dominarmos, a controlarmos os nossos desejos, as nossas vontades. Mas pastor, parece que é algo maior do que eu. Entrega a tua vida a Cristo Jesus, para você ver que com o Espírito Santo você vai vencer. Você vai alcançar, você vai ser dominado pelo Espírito. Agora, para isso, nós devemos dar lugar ao Espírito. Nós devemos viver no Espírito. Nós devemos buscar as coisas do alto. Nós devemos buscar, irmãos. Eu, pastor, estou sujeito a pecar, a falhar, se eu não der lugar ao Espírito de Deus. É por isso que todos os dias nós estamos aqui, nós estamos orando, nós estamos buscando as coisas espirituais, estamos indo para a palavra, nós estamos aqui em culto de oração, nós estamos aqui em culto de doutrina, nós estamos aqui em escola dominical, culto de louvor e adoração à noite, porque a gente quer alimentar a nossa carne com a palavra, para que nós estejamos fortes no Espírito. Aleluia. Aí ele continua, eu vou terminar já, irmãos. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Veja, irmãos, tudo está aqui no campo da mente. Por eles terem rejeitado Deus, o Senhor os entregou. Agora vocês vão andar conforme a sua vontade. Deus, ele não tem mais nada a ver. Depois ninguém pode botar mais culpa em Deus, dizer, foi culpa de Deus. Porque isso está acontecendo no mundo. Foi culpa de Deus. Não, rejeitaram o Senhor. O texto está dizendo, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Deus está dizendo, olha, ande por aqui, meu filho. Ande por aqui, porque se você for por ali, o que você vai encontrar aí não é coisa boa, não. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no final dele é caminho de morte. Por isso que nós devemos tomar para nós o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós começamos a guiar a nossa vida pelo Espírito, pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele sabe o melhor para as nossas vidas, para os nossos corpos, para o nosso espírito. Aleluia. Veja, que ele diz, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, olha, tudo da carne, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, ou seja, maldade, vinda do inferno, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Olha, anda segundo a vontade da carne, mas querem que Deus se agrade, mas são aborrecidos, aborrecem a Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, veja, mesmo sabendo da sentença de Deus contra essas coisas, dizem, não, eu não sei não, eu não sabia não, mas sabe. Deus ele levantou as suas igrejas aqui para pregar o evangelho, para dizer a verdade, para mostrar a palavra. Mas, mesmo sabendo as consequências, veja, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de quê? De morte. Isso é morte eterna. Os que tais coisas praticam, e não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, não precisa só fazer não, irmão. Você pode nem fazer, nem cometer certos pecados aí, mas você aprova, não, aquilo ali não tem nada não. Não vejo nada demais naquilo dali. Temos que, não tem problema nenhum, a gente respeita, nós respeitamos, irmãos, cada um pode fazer da sua vida o que quiser. O Senhor deu livre arbítrio ao homem. Mas você não pode fazer com que eu concorde com as suas práticas errôneas, com que a palavra de Deus, com os valores da palavra de Deus. E o Senhor está dizendo, não entrarão no meu reino. Quando Ele está falando da morte, aqui é morte eterna. Então, que nós possamos entender esta palavra. Mas o Senhor, Ele colocou em nós, irmãos, a sua presença, o seu Espírito,
Agora nós servimos pelos feitos do Espírito e não pela vontade da nossa carne. Nós não queremos praticar todas essas coisas, irmãos, que nós lemos aqui. Eu vou terminar, né, com Romanos 7, o 5 e o 6. Romanos capítulo 7, o versículo 5 e o 6. Ele diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para o quê? Para a morte, quando nós estávamos na carne. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu estava falando da lei, porque a lei, irmãos, a lei, se nós formos viver pela lei, eu estava falando da letra, da velhice da letra, é porque a lei era olho por olho, dente por dente. Mas agora nós vivemos pela graça. Nós agora se inclinamos para as coisas do Espírito. Nós agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Agora nós não andamos mais segundo as nossas vontades. Mas que nesta noite nós possamos entender, irmãos, e buscarmos cada dia esta pureza. Sabemos que não é fácil. Sabemos que é uma luta diária. Mas o Espírito Santo está em mim e em você. E nós podemos vencer o pecado. Aleluia. E o Senhor, Ele quer se agradar comigo e com você cada dia mais e mais. Talvez você tenha dito: pastor, não é fácil, é uma luta. Mas o Senhor está dizendo: eu sou contigo. Às vezes nós não compreendemos mesmo. Aleluia. Mas que nós possamos nesta noite lutarmos todos os dias como um bom soldado de Cristo. Se você que está nos assistindo se afastou por algum problema, andou num cursor da carne, das suas vontades, e talvez percebeu as consequências, mas o Senhor Ele te chama de volta nesta noite. Ele quer te dar vida, paz. Ele quer rasgar contra a sua vida a cédula de morte. E Ele quer te dar uma vida de paz. Volta para o Senhor nesta noite. Ou você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele tem vida eterna para você, para mim. Nós não somos melhores do que você. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas um dia nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas. E agora nós andamos segundo a vontade do Espírito, não as nossas próprias vontades. E agora nós batalhamos todo dia na nossa carne para vencermos ela e agradarmos ao Senhor. Aleluia. Não existe mais nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos, desse inimigo, Senhor, que está em nós mesmos. Nós queremos ser a tua casa, queremos andar segundo a tua vontade. Oh, Espírito Santo, nos fortalece, nos ajuda a dizermos não ao pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor, tantos pratos. Oh, Deus, grandes são as batalhas na nossa carne diariamente, mas maior é o que está conosco. Oh, Pai, o Teu Espírito está em nós. Oh, Espírito Santo, queremos Te agradar. Queremos andar em novidade de vida. Queremos agradar a Ti, Espírito Santo, para não andar segundo a concupiscência da carne. Em nome de Jesus, acabo cometendo em meu ser
carne e espírito, em uma terra infindável, a qual eu não se renda. Em nome de Jesus, lute todos os dias, vai valer a pena. Lutemos como bons soldados de Cristo contra a nossa carne, contra os inimigos das nossas almas. Em nome de Jesus. Tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Somos templos e morada do teu Espírito, Senhor. Eu sei, eu venço o pecado. Só conseguiremos vencer, Pai, se o Senhor estiver aqui. Aleluia. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Aleluia. Livre Pra pra viver viver a tua vontade. Nós somos teus, Pai. Nosso corpo é teu, a nossa vida é tua, Senhor. Conhecer todo Aleluia. meu ser. Se enche de bondade, toda iniquidade sai. As paixões do pecado saem. E o nosso ser se enche de bondade. Aleluia, como é bom te servir, Senhor. Como é bom andar em espírito, nos ajuda a cada dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Assim sejamos, Pai, diariamente, como igreja do Senhor. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Em nome de Jesus. Eu quero ser a sua casa. Quando você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Até que não haja mais espaço. Estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito contra a carne. Em nome de Jesus, o Espírito Santo reina sobre nós. Reina em nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado pela tua presença neste lugar, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Ó Deus, que nós possamos se inclinar para as coisas do Espírito e não da carne, Senhor. Nos ajuda a vencer o gigante da carne todos os dias, Pai. Nos ajuda, Senhor, buscarmos mais da tua presença, se alimentarmos mais da tua palavra, dar lugarmos mais para as coisas espirituais, Pai, para vencermos a carne. Em nome de Jesus, Pai, é uma grande batalha, mas maior é o que está conosco. O teu Espírito está em nós, Pai. E nós, Pai, damos liberdade ao teu Espírito para mudar, para fazer transformações, para tirar o que não te agrada, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por esta noite, pela tua palavra. Leva-nos em paz para casa. Nos dá uma noite reparadora de sono. São essas coisas, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Domingo pela manhã, escola dominical. E à noite, culto de louvor e adoração. Acredito que esse domingo ou outro será a nossa consagração. Acho que já vai fazer um mês já da nossa consagração. Eu acredito que esse domingo ou outro. Amém? Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo,
as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.